Fala galera, beleza? Aqui no Falando, finalizando com vocês agora transporte celular, última parte de transporte ativo, transporte secundário, transporte por meio de vesículas. Primeiro, para a gente recapitular aqui rapidamente, transporte. Transporte passivo, não gasta energia, é a favor do gradiente, a gente separa em difusão e osmose. Osmose, transporte dissolvente, difusão, transporte dissoluto. Difusão simples, assim como osmose, pode atravessar diretamente a membrana. Difusão facilitada, a gente depende de uma permease, que é uma proteína que vai permitir que o transporte aconteça. Transporte ativo, ele pode ser primário, quando eu gasto energia em um único transportador, ali no primeiro transportador, ou secundário, quando a energia é gasta de forma indireta, ou seja, eu tenho mais de um transportador participando do processo e somente um desses transportadores é que vai gastar energia, mas que para o processo todo acontecer, eu preciso que um dos dois transportadores tenha o gasto de energia. E eu ainda posso classificar o transporte como uniporte se eu estiver movendo em um único sentido, como antiporte se as substâncias que se movimentam em sentidos opostos, ou como simporte, quando as substâncias movimentadas vão para o mesmo sentido. Cuidado! Bomba de sódio e potássio não é um transporte secundário. Apesar de dar a ideia de ser um antiporte, porque eu tenho tanto o sódio quanto o potássio se movendo em direções opostas, mas eles usam um único transportador, que é o responsável por consumir a energia. Eu sei que é um pouco confuso, mas me segue aqui que vocês vão conseguir entender. A ideia é que a energia que vai ser gasta, ela vai ser gasta de forma indireta num primeiro transportador. Eu vou ter o transportador primário sendo responsável por isso. Então aqui, o sódio é absorvido e junto com o sódio, no sentido oposto, os íons H+, são absorvidos para o lado oposto. Então, eu tenho a entrada de sódio na célula, a saída de H+ na célula. Aqui não tem gasto energético. Por que aqui não tem gasto energético? Porque a concentração de sódio dentro da célula é pequena. Mas essa concentração de sódio dentro da célula só é pequena porque eu tenho a bomba de sódio e potássio lá no outro lado, jogando sódio para fora da célula. Tudo bem? Então, de novo, estou absorvendo sódio aqui nesse lúmen tubular e com a absorção de sódio acontecendo, eu tenho a liberação de íons H+, sem gasto de energia. O interior da célula tem baixa concentração de sódio, porque a bomba de sódio e potássio bombeia sódio para o espaço externo, lá do outro lado, no lado oposto. Então, eu tenho o meu transportador primário, que é a bomba de sódio e potássio, gastando energia, garantindo que o meu primeiro transportador aqui consiga continuar trabalhando. Nesse caso, eu tenho sódio para um lado e íons H+ para o outro. Uma situação de antiporte. A situação de simporte, ela vai acontecer, por exemplo, para a absorção de glicose no nosso intestino. O sódio vai ser absorvido e a glicose vai se aproveitar do mesmo transportador do sódio. E aí é a mesma lógica do exemplo anterior. A concentração de sódio na célula intestinal é baixa. Por quê? Porque o sódio é bombeado para o sangue graças à bomba de sódio e potássio. Então, a energia não é gasta aqui, na célula que está absorvendo o sódio, e sim gasta lá na bomba de sódio e potássio. Eu tenho dois transportadores. Estou gastando energia apenas no meu transportador primário. Se o transportador primário parar, o transportador secundário também vai parar. Tudo bem?
Graças a esse mecanismo aqui, que a gente tem o funcionamento do soro caseiro, por exemplo. Soro caseiro não é água, sal e açúcar? Eu uso isso quando eu estou desidratado. A água vai ser absorvida. Eu vou absorver sódio e vou jogar esse sódio para o sangue. Olha o caminho que ele faz. Isso aumenta a absorção de água. Só que para eu poder absorver mais sódio, eu vou precisar de energia e a glicose vai ser a fonte de energia. Então, essa glicose vai dar origem a um ATP, que aumenta a absorção de sódio e vai aumentar a absorção de água. Beleza? Com isso, a gente fecha o transporte ativo. E aí temos o transporte mediado por vesículas, também chamado de transporte de massa. O transporte de massa ele vai ser do tipo endocitose ou exocitose. Endocitose, quando é para dentro. Exocitose, quando é para fora. Bem fácil da gente diferenciar. Endo dentro, exo fora. A endocitose pode ser uma fagocitose, quando eu falo de partículas sólidas. O ideal é que sejam, na verdade, partículas muito grandes. E a gente vai ter células de defesa fazendo esse processo. Como que vai acontecer? A célula em questão ela vai emitir prolongamentos, que são chamados de pseudópodos, e esses pseudópodos vão englobar determinada substância e permitir a saída dessa substância. Então, como a gente vê aí, eu tenho uma célula de defesa, ela emite um prolongamento, que são os pseudópodos, envolve, nesse caso, a bactéria, e vai digerir a bactéria. A gente vê isso muito para esse processo mesmo de digestão intracelular. Nesse caso, a gente está fazendo uma digestão num processo de defesa, mas pode ser simplesmente um processo de digestão. Já na pinocitose, o que eu vou encontrar? Partículas menores. Por isso que, em geral, a gente vê a associação a partículas líquidas. Na verdade, é que são partículas tão pequenas que não conseguem ser separadas do líquido. Tudo bem? Então, o processo é um pouquinho diferente. No caso da pinocitose, a gente vai ter uma invaginação, essa célula vai se dobrar para dentro, permitir a entrada dessas substâncias, e aí vai englobar, separar um pedaço da membrana, assim como acontece lá na fagocitose, e formar a vesícula. Além disso, a gente pode ter também uma endocitose mediada. O que seria a endocitose mediada? Quando a gente trata de endocitose mediada, eu estou falando de um processo de endocitose que vai acontecer quando determinadas substâncias se ligam a mediadores da membrana. Isso acontece, por exemplo, com o colesterol LDL, HDL. Né? Então, aquelas lipoproteínas que transportam colesterol, elas podem promover esse processo de endocitose. Só que para isso, elas precisam se ligar aqui, ó, a determinados receptores, e aí quando elas se ligam entre os receptores, acontece a formação dessas vesículas. Cada vesícula recebe um nome, tá? Vesículas podem ser chamadas de fagossomos, quando são por fagocitose, podem ser chamadas de pinossomos, quando são por pinocitose, ou simplesmente de endossomos, que é o processo de endocitose. É importante a gente entender que essa endocitose mediada ela também pode acontecer com vírus. Existem vírus que são tão bem adaptados
nessa relação entre parasita e hospedeiro que eles conseguem estimular os receptores das nossas células a fazer esse processo de endocitose. E, com isso, o material que eles têm no seu interior consegue adentrar nas nossas células. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o HIV, que é um vírus capaz de fazer esse tipo de mecanismo. Então, só para a gente fazer aqui uma revisão rápida, fagocitose, partículas grandes, tudo bem, ó, de 1 a 2 microns, por meio de pseudópodos. Pinocitose, partículas pequenas, 0,1 a 0,2 microns, vai ter um canal, ou seja, uma invaginação. Na fagocitose, eu formo um fagossomo, na pinocitose, um pinossomo. Temos ainda a endocitose mediada pelos receptores. Eu preciso que a substância interaja com o receptor da membrana para que ocorra a formação desse nosso endossomo. Tudo bem? E o processo oposto, o de saída? O de saída é uma exocitose. Exo, fora. Então, alguma coisa foi produzida no interior da célula e essa substância vai ser secretada. Preste atenção na imagem. Produto secretado ou excretado. Qual é a diferença? Quando eu falo em secreção, é porque a substância ela é útil para o meu corpo. Eu estou liberando porque eu vou usar em outro lugar. Quando eu falo em excreção, é porque é uma substância tóxica. Eu simplesmente estou jogando fora. Existe ainda um processo chamado de plasmocitose. Plasmocitose é um tipo especial de exocitose. Seria uma defecação celular. A célula digeriu uma substância, trouxe para dentro dela, digeriu, e agora ela vai defecar, vai jogar isso para fora. Tá vendo? Nem a sua célula te respeita. Que horror. Bom, galera, a gente fecha aqui essa parte de transporte. Esse foi o último vídeo sobre transporte, então nós temos 4 vídeos aí falando sobre isso. Espero que não tenha nenhuma dúvida. Qualquer dúvida, revejam os vídeos. Só deixar aí as perguntas de vocês. Valeu, abraço, bons estudos!